Bom dia, amados irmãos, mais uma vez aqui iniciando mais uma EBD, uma Escola Bíblica Dominical. E aqui gostaríamos de abrir, iniciando uma oração, não é verdade? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Santo, 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 Santo é o Senhor, aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor e adoração sejam dados a Ti, pois só o Senhor é digno de receber adoração, louvor, aclamação, porque só o Senhor é digno. Meu Deus, que nesta manhã o Senhor possa inundar os nossos corações com Teu ensinamento, com a Tua palavra, com Teu conhecimento, admoestando, trazendo a cada um de nós uma reflexão de tudo aquilo que o Senhor deixou escrito na Sua palavra para nos ajudar. No estudo de hoje, na primeira carta de João, que o Senhor possa falar nos nossos corações dentro da mensagem inspirada pelo Teu Espírito Santo a este grande apóstolo, para que possamos, Senhor, interpretar e receber e entender e aplicar na vida de cada um de nós e podermos transmitir da mesma forma ao nosso próximo. Que o Senhor possa abençoar o pastor Américo, que estará ministrando esse culto de ensinamento, e que o Senhor possa abençoar a todos aqueles que estão aqui presentes e aqueles que estão pela internet acompanhando esse ensinamento. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje, amanhã e por toda a eternidade. É o que declaramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe o corpo de Cristo que se reúne num só espírito, num só propósito, para podermos engrandecer o nome do nosso Deus, que é Senhor, que é único, que tem derramado todas as copiosas bênçãos espirituais em Cristo Jesus sobre nossas vidas, por meio de Sua palavra. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse da nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Oh, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Toda a vida, todo o poder, tudo
nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Santo é o Senhor dos exércitos, ao nosso único Deus, Pai e Salvador. Aleluia. A lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. O sol é os reinos, principados e potestade se prostram ante a tua majestade. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, as coisas, só me resta a ti adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu te amo. Te amo, te amo. Eu desejo te amo, te amo, te amo. Só me resta a ti adorar, te adorar. Aleluia, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Bendito seja o nosso grande Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção na região celestial em Cristo Jesus. Aleluia. Hoje a disciplina é 1 de João, o apóstolo amado, aquele apóstolo que Deus tratou, com a sua graça. Só um minuto, por gentileza. Tratou com a sua graça, derramou a sua bênção, seu Espírito, e nos encheu de força por meio dele, por meio de sua palavra, para nos abençoar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que são as regiões celestiais? O que são as regiões celestiais?
Sempre eu gosto de falar isso, as pessoas às vezes pensam que a região celestial é um lugar lá no outro planeta, né? Muita gente pensa isso, que a região celestial é um lugar lá no outro planeta, onde para chegar lá provavelmente vai ter que pegar um foguete, para ir até lá. Quando a Bíblia diz que a região celestial é o local onde Deus marcou para o seu povo se encontrar com Ele, para o seu bom dia. Então essa é a região celestial. O pastor Américo foi ligar o ventilador. Está muito calor, está abafado, né? Hoje amanheceu, acordei cedo, era 5h30 da manhã quando eu acordei. Aí fui cuidar das crias. E quando eu olhei para a região, me assustei, estava tudo branco. Eu falei, olha, estou nem vendo as casas, estava tudo branco. Aquela serração desceu, né? Há muito tempo eu não via assim como eu vi hoje, estava muito bonito. Então hoje nós vamos discorrer de 1 de João. 1 de João mostra o coração, quando João está doutrinando a igreja, trazendo a igreja para o centro da vontade do Cristo. Por quê? Havia um grupo que havia se desligado da igreja e começaram a criar a sua doutrina, começaram a criar as suas ideias mirabolantes de conhecimentos a qual eles diziam ser o verdadeiro. Nisso João vai ver o risco que a igreja passa a correr, porque um grupo sectarista se desvia da igreja, ou seja, fundam um ministério, criam a sua doutrina, pessoas que eram resistentes à palavra e que se separavam dos irmãos, não queriam comunhão com ninguém, porque a sua comunhão é perfeita. E nós conhecemos vários grupos hoje dessa maneira. Graças a Deus que aqui na igreja nós não ensinamos isso, somos iguais a todos, somos pecadores, porque quando nós estamos servindo a Deus, Ele é perfeito e nós andamos em retidão, se andarmos nesta palavra. Então Deus sabe que nós estamos imperfeitos, mas Ele nos dá um caminho reto para que venhamos a andar neste caminho e você não descaminhar para o pecado, de maneira que você não consiga mais voltar. Israel muitas das vezes fez isso, eles se desviavam da palavra de Deus de uma tal maneira que depois, mesmo que eles quisessem voltar, não tinha mais condições, porque já estavam escravizados, já estavam cativos do pecado, daquilo que o havia dominado. Então, por muitas das vezes, Deus permitiu a opressão vir a Israel, para que por meio da opressão, Israel pudesse expurgar aquele mal por meio do sofrimento. Então tem muita gente que quer aceitar Jesus, mas não quer sofrer, não quer passar por tribulação. E é o sofrimento e a tribulação, Deus faz isso, fazer parte do pacote da salvação, porque essas coisas vão te levando à perseverança, essas coisas vão te levando a ter um coração longânimo, essas coisas vão te levando a você resistir e provar o verdadeiro amor pela palavra de Deus. Quem ama permanece, quem não ama não permanece. Quem ama anda em retidão, mas nunca vai ser perfeito. Por nós não sermos perfeitos, João vai dizer na sua epístola que nós temos um advogado se nós pecarmos, e ele pode interceder por nós porque ele está à destra do Todo-Poderoso. Então vamos aqui ver 1 João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Se os irmãos quiserem achar e ler para ajudar, para nós tornarmos a nossa aula mais dinâmica, mais participativa, vamos aí fazer essa leitura. Quem achou pode ler. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo.
Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Que maravilha, né? João, ele começa de uma maneira tremenda. Você já percebeu aí? A tradução do nosso irmão Celso é diferente da minha, mas não muda nada, né? Mas às vezes, para a pessoa que não tem uma boa interpretação de texto, uma tradução um pouco mais explicativa é tremendo. Quando diz assim, ó, e a vida manifestou-se, nós a temos visto e dela damos testemunho, né? Aí o primeiro diz assim, o que era desde o princípio. Quando ele fala princípio aqui, ele fala lá na eternidade, antes do cosmos ser criado. O que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos e o que temos contemplado, né? Contemplado é visto, estado presente, receber aquilo que dele vem. E as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. É tremendo isso. João, meu irmão, olha, maravilhoso. Em que devemos crer? Em quem devemos crer? Em Jesus Cristo. Mas se eu não vi Jesus e alguém que foi testemunha ocular deixa um testemunho desse, irmão, ele fala, nós vimos e fomos lá e apalpamos, nós seguramos, principalmente ele que deitava a cabeça no peito de Jesus quando Jesus estava à mesa, quando Jesus sentava para descansar. A comunhão de João com o Senhor era tão tremenda que ele deitava a cabeça dele no peito de Jesus. Provavelmente ele ficava fascinado com o que Cristo estava falando. E aos poucos, eu creio, assim vou conjecturar, ele vinha chegando para perto e o Senhor percebendo o carinho, a adoração, e ele colocava a cabeça dele no peito de Jesus. E ali ele ficava ouvindo o Senhor falar, ouvindo o Senhor ensinar. Ele apalpou, ele pegou o verbo da vida, o que é, e o que era, e o que é desde o princípio. Quando João fala que princípio é lá na eternidade, quando o verbo divino começa a trazer existência, o cosmos. João está indo lá atrás, na comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na comunhão de Elohim. Elohim, quando ele está no seu projeto, Elohim existe, simplesmente tudo que existe, existe nele, e aquilo que ainda não é palpável, tangível, aquilo que tu não pode pegar, está contido em Deus para se manifestar em momento oportuno. É igual a Nova Jerusalém, ela está contida em Deus, está contida em Deus, Deus a contém, e ela contém Deus nela. Então, no momento exato, Deus vai fazer com que esta Nova Jerusalém venha e se torne evidente, porque ela existe, porque Deus existe. João, ele vai profundamente, ao capítulo 1, versículo 1, ele vai quebrando qualquer tipo de desconfiança ou de heresia, ou de alguém falar, porque esse grupo sectarista, religioso, separatista, começaram a inventar uma nova doutrina para se separar dos irmãos. Daqui a pouco nós vamos chegar nelas e vamos aí aprender. E João vem e diz, olha, nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos e nós tocamos. Ele com isso ele está querendo dizer assim, dentro da sua humildade, ó, eu sou testemunha ocular de todos os fatos que eu estou falando para você, porque eu poupei, eu segurei o verbo da vida. Oh Jesus, tu é maravilhoso. Chama o coração, né? Que coisa maravilhosa. Nós temos esse Jesus conosco, ele está conosco, independente se você é pobre ou rico, está passando a dificuldade, ou está vivendo uma opressão, uma covardia, o que você estiver vivendo, Deus é contigo. Não queira sentir Deus, creia que Ele é contigo e manifeste essa crença por meio das suas atitudes, por meio do seu caminhar, por meio do seu cotidiano. Então os olhos de Deus estarão voltados para você e o braço do Senhor será contigo e te levantará para a glória e honra do nome dEle. Aleluia. A epístola de João, as epístolas de João foram escritas para reafirmar a confiança dos crentes em Cristo e no Espírito Santo. João mostrou que o verdadeiro conhecimento e a comunhão com Deus são sempre distinguidos pela santidade de vida, pelo amor fraternal e pela fé em Jesus Cristo como Filho encarnado. Nesta lição estudaremos o conteúdo da primeira epístola de João. Vamos ter agora uma visão panorâmica da primeira epístola de João,
as informações básicas sobre ela. 1 de João faz parte do grupo das epístolas gerais. O que é epístolas gerais? João escreveu e mandou para as igrejas da Ásia, ali, conhecida como Ásia Menor, e outros dizem Ásia, as igrejas que haviam sido fundadas como Éfeso e Tiatira, Pérgamo, aquelas igrejas em volta, tudinho ali que Paulo vai fundar na sua primeira, segunda e terceira viagem missionária. Enquanto isso, o apóstolo João está em Jerusalém. Quando ele sai de Jerusalém, ele vai pastorear a igreja de Éfeso e leva Maria também com ele, a mãe de Jesus, que estava ao seu cuidado desde a cruz, quando Jesus passa a responsabilidade da sua mãe para João, o seu apóstolo. Não passou para nenhum dos irmãos dele, mas passou para João, porque o Senhor conhecia João, ele tinha confiança. É bom que você tenha um coração como o de João, adorador, para que Deus tenha confiança em você. É bom você ouvir Deus usar alguém para você e dizer assim: olha, Deus te deu isso, porque Ele pode confiar em você. Isso é tremendo, irmão. Isso marca o teu coração para sempre. A data em que foi escrita, o autor é o apóstolo João. A data em que foi escrita vai do ano 85 a 95, local Éfeso. Alvo, as igrejas da Ásia. Versículo-chave, irmã Denilda, capítulo 5 do Evangelho de João, do versículo 11 ao versículo 13. Expressão-chave deste tema de 1 João é comunhão. Mas não é essa comunhão que hoje eu vejo em certas igrejas que dizem: não, aqui eu quero fazer um grupo de relacionamento, porque se tiver um grupo de relacionamento, a pessoa fica presa à igreja por causa dos grupos de relacionamento, humanamente falando. Aí você vai, não tem manifestação de conhecimento, não tem doutrina, é só conhecimento, ou para outro: oh, meu irmão, vou fazer um churrasco, vamos já, depois os crentes vêm como estão e ficam como estão. Por que isso acontece? Porque na maioria das vezes o líder que lidera esse tipo de gente, ele não tem uma comunhão com Deus, então ele não liga para isso, ele liga para relacionamento humano. Relacionamento humano sem um respaldo, sem a palavra de Deus como a rocha básica, não vale nada, continua todo mundo no velho Adão. Agora, temos que ter os bons relacionamentos humanos, sim, mas a palavra de Deus tem que ter a primazia. Irmã Denilda, pode ler por gentileza, 1 João 5, do 11 ao 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, para que saibas que tendes a vida eterna, e para que creias no nome do Filho de Deus. Aleluia, que maravilha! João está falando, né? 5:11. Ó, que maravilha, capítulo 5:11. Você vai entender que 1 João é a maior epístola de João. As outras são bem curtinhas, porque João ele é direto, ele é objetivo, né? Então ele vai dizer aqui, olha, no 13: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus, em Jesus Cristo, no Filho de Deus, aquele que deu a sua vida por nós. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus deu Jesus para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Hoje tem um monte de gente metida doutrinador aí, camarada chega: não, porque o nome Jesus não é o nome do Cristo, o nome do Cristo é Yoroshua, Yeshua HaMashiach, meu querido, traduzido para o português é Jesus Cristo. Acabou, Jesus é o nome e Cristo é a unção que está sobre ele, é o Salvador. Ele é Deus encarnado naquele corpo que o Pai preparou para si, nascido de mulher, para que ele pudesse ser aperfeiçoado pelo sofrimento e por meio do sofrimento, em obediência, pudesse derrotar o mundo, o diabo e a carne e nos dar a autoridade do Espírito para praticar essa palavra. Palavra de Deus precisa de ser praticada por homens e mulheres espirituais. Se você não teve encontro com Deus, se você não nasceu de Deus, por isso que hoje você vê líderes aí dando toda a ênfase à comunhão comum das pessoas. Churrascada, é passeada, não digo que não é para fazer, mas
a ideia primária, a primazia tem que ser a palavra de Deus. Quando você vai ver já que a igreja desses indivíduos não tem uma boa escola bíblica dominical, quando tem escola bíblica dominical não tem professores preparados, quando não tem professores preparados e às vezes não tem culto de doutrina, quando não tem culto de doutrina você está ao oba-oba, você está andando de qualquer jeito, de qualquer maneira. As pessoas hoje dão ênfase aos cultos públicos, que se chama culto de celebração, porque as pregações são variadas e muitas das vezes não tem nem mensagem bíblica, é meio de convencer o indivíduo a liberar, não é o coração para Jesus, mas a liberar a importância, o espécime que ele tem no bolso, porque com isso você vai adorar a Deus. Deus não é banqueiro, Deus não está interessado no seu dinheiro, Deus está interessado na sua vida de santificação, por meio da autoridade da palavra. Ela tem que fazer isso. Pastor Américo fala, você ouve, e o Espírito Santo começa e termina a boa obra. Esboço do nosso livro, né? 1.2, condições para a comunhão. 1 João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, e o que temos contemplado, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ou seja, a comunhão é com o verbo da vida. Quem é o verbo da vida? Evangelho de João capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, Deus, e esse verbo estava com Deus no sentido de perfeita simbiose, comunhão. Um não se confundia com o outro, porque a essência é una, as pessoas diferentes. E ele se faz carne, e eles apalparam essa carne, eles pegaram essa carne. E o Salvador, o Cristo, o Deus, Verbo, estava encarnado naquele corpo humano. Jesus tinha a natureza humana e sobre ele desceu corporeamente, segundo o testemunho de João Batista, toda a plenitude da divindade. Será que sobrou alguma coisa para descer sobre Jesus? Ou João, o Batista, estava embriagado com algum tipo de bebida alcoólica, ou tinha usado alguma coisa que deixou ele enlouquecido? Não, João está falando cabalmente aquilo que ele tinha certeza profunda e sem margem de erro. João diz: e eis que depois que eu batizei nas águas, que o trouxe novamente, sepultou o velho homem, e trouxe ali, simbolizando o nascimento de um homem espiritual, toda a plenitude da divindade veio sobre ele e repousou sobre ele. Eu vi como se fosse uma aparência de uma pomba descer esse Espírito de Deus sobre ele. Então Deus estava em Jesus, Paulo fala isso, reconciliando o mundo consigo. Então quem é esse homem Jesus? É Deus conosco, porque o profeta Isaías disse que Emanuel viria. Emanuel significa Deus conosco, e Deus estava conosco na pessoa do homem Jesus. O homem Jesus é filho, a plenitude que desce sobre Jesus e reside, permanece nele, é o eterno, o Criador de todas as coisas. Ele fez corpo para si, ele experimentou a natureza que ele criou. Ele veio sentir fome, sentir sede, veio provar das nossas aflições, para que ele pudesse ser o nosso sumo sacerdote perfeito, interceder por nós a Deus, por meio do homem Jesus que está lá. Então, quem é esse Jesus? Ele é o eterno, o Criador, o Deus vivo, todo-poderoso. Depende de quem você é. Jesus é assim: eu quero conversar com o filho de José, filho de Maria, eu converso com o homem Jesus. Agora eu quero falar com o eterno, eu falo com Jesus também, porque os dois são um. E ele diz cabalmente: eu e o Pai somos um. Assim será aquele que viver por mim, viver esta doutrina. Então isso é maravilhoso. Cautelas para a comunhão, nós temos que ter cautelas. Quais cautelas? 1 João capítulo 2, diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo. Ou seja, Cristo purificou todos.
do pecado. É por isso que ele tem autoridade de dar a vida e tirar a vida. O mundo todo foi comprado por Jesus, porém, no entanto, só pode ser salvo, só pode participar da mesa do pão, da comunhão, aquele que o aceita, porque quem não o aceita, Jesus permite ele levar a vida dele como ele quer. Jesus não quer autômatas, robôs o servindo. Jesus quer pessoas livres, pessoas que olhem para ele e falem assim: eu preciso de ti, tu és a fonte da vida, tu és tudo que eu preciso. E ao mesmo tempo ele olha para o mundo e vê lá prostituição, dinheiro, mulheres, homens, jovens, crianças, dependente do sexo que você vai ser tentado pelaquilo que você cobiça. Você vê tudo ao teu alcance, e também você tem uma vida para viver no mundo, porém efêmera, e Cristo te oferece dentro desse mundo, você vendo todas essas coisas, que da maneira lícita, é lícito que você tenha sua esposa, seu filho, você tenha a sua vida sexual dentro do seu casamento, você ganha dinheiro honestamente, você vive intensamente a vida, curta, passeia, coma churrasco, almoce com as pessoas, se divirta, tudo isso é lícito, mas em Cristo Jesus, Deus está te perguntando, ao caminho que você quer seguir, aquele ou este? Eu prefiro Cristo. Então quem se achega a Cristo, abraça a Cristo, este tem a vida eterna. Então não pequeis, mas se pecarmos temos um advogado. Por que João vai falar isso? Porque essa seita sectarista, esses religiosos que formaram uma seita, eles pregavam que o homem é pecador, que quando estamos em Cristo Jesus, eu já tive debates com pessoas com esse tipo de pensamento. Pastor Américo, o homem com Jesus, ele não pode pecar, porque aqueles que estão em Cristo não pecam. Verdade, quem está em Cristo não peca. Ah, mas aí o indivíduo não sabia diferenciar o não pecar por falhar. O crente que fica firme com Deus, ele não peca no sentido daquele pecado que ele ama o pecado. Ele não ama o pecado, mas uma hora ele fraqueja, ele cai. Então ele pecou no sentido da palavra, dolosamente, sim, cometeu um pecado, mas um pecado de falha, falhou. Por que nós falhamos? Porque negligenciamos a comunhão com Deus. João nessa carta diz que existe o pecado para a morte, que é o pecado da iniquidade. É o doloso. E o pecado que não é para a morte, que é quando pecamos... Você é seduzido. Exato. Como Deus sabe que o homem é perfeito, Ele nos traz a retidão. Você nunca vai ser perfeito. Ah, pastor, eu tenho 10 igrejas, sou bispo de 20 igrejas. Aí está lá igual peito de pombo. Não, irmão. Quanto mais igreja Deus te der, quanto mais autoridade tiver na palavra, seja mais humilde. Que eu conheci pessoas arrogantes, metida besta, condenava todo mundo. Um dia ele teve encontro com a fraqueza da carne dele, caiu. Sabe o que aconteceu com ele? Os próprios obreiros dele pisaram em cima dele, destruíram a vida espiritual dele. Ele teve que abandonar a igreja e passar o cargo dele para outro. Na realidade, o outro tinha condição financeira, comprou tudo. Falou: eu pago o preço, você não tem condição mais de ficar aqui. Os obreiros não queriam, porque ele perdeu todo o moral dele, porque ele nunca perdoou ninguém. Então as pessoas são passíveis de errar. Não fica achando, não pode errar, errou. Aí você vai examinar o erro, se erro foi culposo ou foi doloso, né? Vou dar um exemplo. Tinha um pastor que foi ungido junto comigo. Aí nós fomos ungidos naquele ministério, nós estávamos lá, então fluía muita gente. Na época o ministério estava começando a brilhar, né? As pessoas vindo, as pessoas iam, sacrificavam na igreja, buscavam as vigílias, lotavam os cultos de libertação, lotava. Aí começamos a trabalhar em obra de libertação, foi uma senhora lá, manifestou o demônio, estava até o dia que eu estava lá, expulsei o demônio da mulher lá, eu e o outro pastor. Aí os filhos e as filhas da mulher vieram. Aí quando eles vieram para agradecer a igreja, vieram junto com a mãe. Mas aí, meu irmão, né, o pastor Américo, ele não é carnal, mas eu sou transparente. Meu irmão, veio 4 mulheres, 4 moças, 2 já mulher formada, outra moça de 20, 19 anos, Jesus Cristo de Nazaré. Eu olhei assim, eu falei: ih, rapaz, vou falar igual amigo meu falava, derrubada. Aí as meninas vieram e abraçaram, na primeira hora abraçou, beijo aqui, beijo ali e tal, e foram embora.
Aí eu quieto na minha. O outro pastor que foi ungido junto comigo também abraçou, beijou ela e tal. Aquele primeiro impacto, né? Aí pá, pega, pum. No outro dia veio o culto, aí eu vi na porta. Quando chegou o pastor aí já vieram toda com as indumentárias, né? Aquela roupa bonita, tudo cheirosa, né? Que naquele dia vieram rápido, agradecendo, aí já vieram. Aí chegou, foi cumprimentando, apertando a mão e beijando e abraçando. E quando ela veio apertar minha mão, eu tive um bom princípio. Eu tive um pastor chamado Joel de Brito, aquele pastor oficial da PM, né? Da Polícia Militar. Ele falava para meu filho, tu vai ser pastor um dia. Mulher na igreja, aperto de mão, beijinho não, abraço não dê essa liberdade. Uma vez, dá, duas, você já fica de olho. Na terceira, tu estende o teu braço duro, assim, segura ela lá. Aí essas, como eu vi o Risco Total, né, igual o Stallone quando subia aquele filme Risco Total, quando ela vê que ela apertou minha mão, minha esposa tá aí, minha esposa conheceu. Quando ela vê que apertou minha mão, endureci a mão para ela assim, segurei, não, Pati, Senhor, beijinho não, por favor, não pode, porque eu sou casado. Falei, tem gente aqui olhando, pode pegar mal, mas só aperte de mão. Aí foi pro outro beijinho. Toda vez que vinha outro beijinho, eu falei, varão, tu vai cair. Ah, não vou não. Eu falei, vai. E era beijinho, agarrava no braço e ficava andando de braço. Um dia ele chega na igreja, abri esse parênteses rápido, só para você ver o que é isso. A comunhão, ela precisa de estar em Cristo Jesus. Um dia ele veio para a igreja, né? E quando Deus quer, Deus revela. Ele veio, eu vi ele vindo assim, né? Veio pela rua, eu vi ao longe, eu estava no púlpito e vi. Que era tipo assim, a porta assim, né? Aí, eu estou aqui pregando, aí, dirigindo o culto e ele lá. Aí eu vi ele vindo. Quando ele veio, irmão, Deus não me revelou nada. Mas quando ele veio, tinha uma escada de 3 degraus para entrar na igreja. Quando ele subiu o primeiro, o segundo, que ele botou o pé dentro da igreja, Deus falou para mim, meu servo está em pecado. Não deixa ele assumir o púlpito, que nós estávamos numa corrente de oração tremenda, e ele fazia parte. Quando ele pisou dentro da igreja, que eu olhei para ele, ele baixou a cabeça para mim assim, não quis me olhar, porque ele sabia, ele falou, não é possível esse irmão aí. Aí quando ele falou, eu falei, irmão, quero falar contigo aí. No microfone, eu quero falar contigo, pode sentar aí atrás, que eu era o segundo depois do pastor, eu tinha autoridade. Eu falei, senta aí atrás, quero falar contigo, não vem aqui para frente não. Aí ele já me regalou o olho para mim assim, sentou e botou a mão na cabeça assim. Eu passei com uma irmã que dirigia a igreja, chamei ele para a secretaria e falei, sobe no púlpito não, porque tu está em pecado. Como é que tu sabe? Deus me revelou. Tu caiu com quem? Pô, com aquela menina que você falou. Eu falei, pronto. Por quê? A pessoa acha que o mundo espiritual é qualquer coisa. Não, o diabo prepara. O diabo prepara as suas armas. E se você não vigiar, a comunhão vai ser perdida. Então, como devemos servir a Deus? Baseado na comunhão é permanecer na luz. E você tem que lutar por essa permanência. Se é homem, se é pastor, as irmãs só aperto de mão. Não tem obreiro que fica abraçando a irmãzinha. Que negócio é esse? Falta de respeito, rapaz. Se for solteira, falta de respeito com a filha dos outros. Se for casada, falta de respeito com a mulher dos outros. Obreiro não beija a esposa dos outros, só aperta a mão. Minha irmã, Pai do Senhor, Deus te abençoe. A do varão não, ele pode apertar a mão, pode dar um abraço no varão. Mas mulher, não é porque você não gosta da mulher ou não gosta do seu sexo oposto. É você evitar a junção para evitar a exclusão. Porque depois que explodir, já era. Suja tudo, todo mundo vê. Então temos que vigiar. Característica da comunhão, 1 João capítulo 3, né? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Ou seja, por que as pessoas do mundo entram em conflito às vezes? Olha para você assim, né, irmão? Olha para você, como é que pode você estar vivendo essa vida desse jeito? Daqui no mundo, tudo ao teu alcance da mão, Jesus, sangue de Jesus tem poder. Você olha para o lado assim, aí tem aquele filé mignon passando, e às vezes o diabo faz algo tão tremendo que o filé mignon acaba se encantando com você. Olha para você e dá aquele olhar assim, 43, ó. Aí você fica assim, Jesus, que é isso? Oh meu Deus!
se enche, né? Se é homem, fica todo peito de pompa. Se a mulher, começa a ficar cheia de quebra-quebra, né? Toda cheia de pose. Ai, tá me olhando. Ai, ô bonitão, ô bonitona, você está pensando que ele está olhando para você? Duvido! Sabe o que está lá? É o Espírito do mundo. Ele está apaixonado pelo Cristo que está em você. E você pensa que não, foi o caso desse meu amigo, pastor. Fomos ungidos juntos e ele caiu. Depois que ele pecou, a garota rapou fora dele, não quis papo com ele. Ela nem na igreja vinha mais. Aí quer dizer, o diabo só derrubou ele. Aí eu botei, na época eu era abaixo do presidente, falei, ó, tu vai ficar 6 meses de banco. Não pode faltar um culto aqui. Tu vai aqui e 1 hora de oração de joelho. Botava ele 1 hora de oração de joelho junto comigo. Vamos lá. E toda vez que eu orava era, Senhor, perdoa a minha hipocrisia, perdoa a minha falta de comunhão contigo, ó Pai, perdoa porque eu não soube valorizar o sangue do Calvário, perdoa porque eu sou sem caráter. A oração era só essa, e ele joelhava de frente para mim, e eu de frente para ele. Eu falava boca no pó, e eu botava a boca no pó, e eu gritava no ouvido dele a 30 centímetros de mim, Pai, eu fui sem caráter, eu fui, meu Deus, amante do diabo, mas eu quero rejeitar. E coro comia. Quem mandava fazer isso? O pastor presidente. Ele passava para mim, eu deixa comigo. Foi o que é isso, pastor? Tratamento. E depois ele passava pelo culto, o pastor pregava santidade. Aí o povo perguntava, ninguém da igreja soube, porque você não pode sujar o homem de Deus que está do teu lado, você tem que limpar ele. A Bíblia diz que quem tem amor limpa, quem não tem suja. Aí está lá, o que está acontecendo com o irmão? Porque ele era dirigente, ele tocava violão, ele cantava louvor. O que está acontecendo com o irmão? Ah não, o irmão está bem, está tudo bem. Não, mas o irmão não dirige mais culto, o irmão, ele está numa obra de santificação, que o pastor está preparando ele para um ministério mais profundo. Então ele está ali num preparo onde ele está só buscando, ele só vivia buscando, e o pastor não faz cara lá de triste não, está alegre, glorificando, e glória, deixa Deus falar a língua aí, fala, mas tu vai ficar sentado aí. Ficou lá olhar para a gente. Os obreiros, alguns obreiros firmes, sabiam que ele estava caído, mas ninguém soube, nem a esposa dele soube que ele praticou pecado. E ela ficava, mas por que o marido, pastor, está preparando ele para uma obra profunda de libertação? Então ele está no jejuo. Ele está jejuando muito mesmo, orando muito. E nós estamos preparando. A esposa dele nunca soube o que aconteceu. Aí o pastor falou, não fala para a esposa, vai destruir a vida dele. Foi eu que falei, que ele ia falar. Eu falei, não fala, vai destruir a vida, porque a mulher vai ficar com essa mágoa do resto da vida no coração. Nunca soube. Depois o varão levantou e ficou lá do nosso lado, uma benção, porque ele viu, pô pastor, não valeu a pena. Eu falei, se você não lutar pela santificação, ninguém luta por você, o diabo vem e te destrói. O comportamento, João capítulo 4, olha só que benção. Está dividido esse evangelho de maneira a doutrinar a igreja. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus procede de Deus, pelo contrário, este espírito é do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem presentemente e já está no mundo. Por quê? João vai dizer que o espírito que não confessa que Jesus veio em carne, eu lembro que a falta de interpretação é tremenda. Quando eu aceitei Jesus, eu ainda não tinha conhecimento. Então tinha aqueles irmãos que não sabem o que falam, né? Lê e não entende, mas Deus é misericordioso. Eu via Deus operar na ignorância do homem, porque não era pecado. O demônio se manifestava, aí para ver se estava endemoniado, né? Jesus veio em espírito ou veio em carne? Espírito, fala para mim, demônio. Demônio, Tem João está falando para você fazer essa pergunta para o demônio manifesto. Jesus está falando que Jesus Cristo veio em carne. Por quê? Esse grupo separatista dessa seita, eles diziam que Jesus não veio em carne, que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus, e quando Jesus vai para a cruz, ele sai e deixa Jesus sozinho lá, como muita gente hoje gosta de ir para cima de púlpito, olha, quando Jesus foi pregado na
cruz. Já vi gente de seminário bom fazer isso, irmão. Estupidez. Sabe nem o que está falando. Aí Jesus estava ali. Quando Jesus falou, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aí tem indivíduo que fala assim, quando Jesus fala isso é porque Deus olhou para Jesus, viu o pecado do mundo de Jesus, aí virou as costas para o Filho, por causa do pecado da humanidade, imbecil, ensinando mentira para o povo. Quando Jesus fala, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparas? Sabe por causa de quê? Deus não virou as costas nada para Jesus. Deus permitiu que aquele ser que portava a divindade nele começasse a experimentar de quê? Daquilo que nos separa de Deus. Sabe o que Jesus experimenta ali? A morte, meu irmão. Eu sinto agora aqui essa aflição, que um dia eu vou passar por isso. Quando ele começa a ver a morte chegar para perto dele, ele vê a separação dele de Deus. Deus não se separou dele, foi a morte. Ele participou de tudo que o homem vai passar. Quando ele sente a morte vir tirar ele, a morte nos tira da comunhão com Deus, a morte nos desliga. Quando ele vai passar por isso, ele lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparas? E ficou ali, e depois ele rende o espírito. Pai, está consumado. Ele entende, está consumado. Rende o espírito e vai experimentar da morte. Ele sentiu a ânsia da morte. Quando a morte veio tragar ele clama a Deus, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparas? Porque estava sentindo a morte vir tragar ele. Aquele homem ali, com o Espírito de Deus nele, se o sangue dele não nos vai todo, se o sangue dele não sai do corpo, ele permanecia vivo, morreria. Nem envelhecia mais, porque o Senhor não deixaria. Deus estava corporeamente nele. Deus cuida do seu tempo, cuida do seu lugar. Então Deus permite a morte o desligar do divino. A única coisa que nos desliga, tira nós da presença do divino, nos separa da presença do divino, é a morte. E ele se sentiu, ele viu essa separação. E a morte é causada pelo pecado. Ele sentiu o poder que o pecado tem de separar Deus do homem e o homem de Deus. E ele clama, Pai, é como diz assim, Pai, por que eu estou sendo separado de ti? Me ajuda! Isso que Jesus está falando aí. Ele não desejava perder essa comunhão. Então é algo muito mais profundo, que Deus olhou o pecado e virou. Deus está cansado de ver vocês por aí pelo mundo afora, ver as minhas falhas, ver as pessoas adulterarem, assassinar, e Deus não vira as costas, não. Deus fica olhando. Vai pagar cada centavo do seu pecado, porque Deus não dá sopa para ninguém. Deus é verdadeiro. Então o nosso Deus, ele não virou as costas para Jesus na cruz. Quando Jesus brada dessa maneira, é que ele sente a morte separar ele de Deus. Jesus jamais tinha perdido essa comunhão. Como ser divino, ele nunca sentiria isso, mas como divino no humano e humano no divino, ele experimentou isso. Jesus sabe o que é a morte, ou seja, o poder do pecado, por meio que dá autoridade à morte de desligar. O homem está assim uníssono em Deus, intrínseco, e a morte consegue, e nas juntas, o poder do pecado, nas juntas e medulas, separar o homem da vida espiritual. E Cristo estava passando por esse momento. Nós, quando recebermos a morte, nós vamos passar por isso. Então Deus não abandonou nunca seu filho, nunca, jamais, porque ele é fiel, e a Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Vamos lá agora, a consequência da comunhão, João capítulo 5, todo aquele que nele crer, que Jesus, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Por que João vai usar esse trocadilho? Todo aquele que é nascido de Deus ama aquele que o gerou, porque esses hereges que haviam se separado da igreja de Éfeso criaram uma comunidade religiosa, fundaram um caminho, suas doutrinas, sua seita, e estavam se separando dos irmãos, principalmente os da fé, que era o que seguia a doutrina dos apóstolos. Por isso que tempos atrás
as pessoas perguntavam para as outras, assim, não sei se você já passou por isso, né, irmã, né? Não sei se você que está aí do outro lado da telinha, nos acompanhando, também já passou por isso. A pessoa pergunta para você, qual a fé que você professa? A pessoa está perguntando isso. Por quê? Para você falar assim, não, eu professo a fé em Cristo Jesus por meio do ensino dos apóstolos. Então você tem o evangelho verdadeiro. A tua fé é verdadeira. É a fé do Cristo que vem por meio do seu colégio apostólico, aquilo que os apóstolos nos ensinaram. Porque Jesus não veio ensinar nada para ninguém. Quem nos ensinou foram os apóstolos. Jesus ensina os apóstolos de maneira direta e indireta. Quem nos ensinou foram os apóstolos. E quem passou para nós foram outros que foram ensinados por outros que trouxeram a doutrina apostólica. Como eu vou saber se eu estou na doutrina apostólica? Examine as escrituras, aonde Jesus fala, vós examinais as escrituras, povo judeu, praticante do judaísmo, porque vocês cuidam ter nela a vida eterna e elas testificam de mim, falam de mim, vocês não querem ver isso e não vêm a mim para ter vida, continuam no estado de morte. Jesus está falando que o religioso está morto, mas aquele que está nele tem a vida e a vida eterna por meio desta palavra que nos dá esta autoridade. Então vamos lá, comunhão com Deus e com os irmãos por intermédio de Cristo Jesus. A base da comunhão é para permanecer na luz. A manifestação da comunhão é permanecer em amor. O que a comunhão com Cristo nos leva? Amai-vos uns aos outros. E esse grupo estava sendo um grupo separatista, tiravam, você não faz parte da nossa igreja, biquinho, nem a paz do Senhor te dou. Há uns anos atrás as pessoas passavam por mim na rua, quando eu fui fazer seminário, que eu me libertei do legalismo religioso, aí eu ia para a igreja de bermuda, com aquela perna branca que eu fiquei mais de 10 anos sem usar uma bermuda, que eu estava com a minha perna branca, parecia até cal. Aí os irmãos, aqueles irmãos das igrejas pentecostais me olhavam passar assim, paz do Senhor, irmão, o irmão estava cansado, me dá a paz do Senhor, paz do Senhor, irmão, virava a cara para mim assim, porque eu estava de bermuda, mas como eu já estava vacinado pelo conhecimento, pelo antídoto, eu nem ligava, eu ia embora. Hoje em dia, eles agora já passou o tempo, aprendeu mais, que a mente aprendeu mais, passam por mim e me dão a paz do Senhor. Eu dou a paz do Senhor a eles, glória a Deus, porque a paz não pertence a você, pertence a quem está em Cristo, ou seja, pertence a quem é espiritual. Porque você vê muito crente na igreja sem paz, não é espiritual, é carnal, não vive a vida espiritual, porque quem vive a vida espiritual tem paz. João, em uma sentença, João conduz seus leitores à prática do amor e da comunhão, contrastando a luz e as trevas. Quem anda nas trevas não tem comunhão, ele é seletivo. Quem anda na luz tem comunhão com todo mundo, pode ser traficante, bandido, prostituta, homossexual, gay, o que ele quiser ser, ladrão. 7-1, chegou perto de você, meu querido, boa tarde, tudo bem? Estou falando para tu comer no coxo dele, não, trate a pessoa com respeito, todo mundo merece respeito. Nisto vereis, o mundo vai ver que você traz mesmo a paz que há em Cristo Jesus. O autor, o apóstolo João, o autor dessa epístola é o apóstolo João, filho de Zebedeu, o autor da epístola. O fato é confirmado pelo testemunho de Policarpo e de Papias, que foram discípulos de João, e confirmado pelas provas internas e comparação com o Evangelho por ele escrito, como em 1 João de 1-4, se você pegar o Evangelho de João, você vai ver essa dinâmica. Os destinatários, a tradição histórica registra que a epístola foi direcionada à província de Roma, a província romana da Ásia Menor. Na época, Éfeso era a cidade mais importante da região. João escreveu a primeira epístola para uma comunidade que sofria por causa de um grupo sectário, que tinha acabado de sair da igreja, da comunhão dos santos. Esse grupo oferecia forte resistência aos ensinos dos apóstolos, E hoje não é diferente, temos tantos aí resistentes a esse ensino, porque chegou um camarada lá que disse, não, eu tive um sonho, apareceu o anjo Moroni para mim, Moroni apareceu e me deu uma revelação, e me deu o urim e o tumim, eu consultei, agora é muita conversada fiada, eu prefiro estar baseado nas escrituras sagradas
que é um registro, um compêndio de informação para os homens encontrar paz, salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Você vai crer no sonho de alguém que dormiu com a barriga cheia de mocotó, ou comeu feijão demais de noite, ou você vai crer no registro das Escrituras, fidedigno, que não tem erro nem sombra de variação? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Quem quiser seguir Charles Taze Russell pode seguir. Quem quiser seguir o mormonismo pode seguir. Quem quiser seguir as testemunhas de Jeová pode seguir. Quem quiser ser espírita kardecista pode seguir. Quem quiser ser espírita de mesa pode ir. Eu sou servo e filho do Deus vivo, gerado pela palavra em Cristo Jesus. E pronto, o Evangelho me garante isso. Propósito. O propósito da epístola está bem resumido em 1 João 5,13, que diz o quê? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso é maravilhoso. O propósito da epístola está bem resumido, né? Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Vejamos as 3 características do verdadeiro conhecimento de Deus. Primeiro, santidade. Se o conhecimento das Escrituras não te leva à santidade, você não conheceu a Deus, você não conhece e você mente para você mesmo. Evangelho de João capítulo 1, versículo 6, que diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu digo que tem comunhão com Deus, mas eu adoro prostituição, adoro usar droga, adoro beber, adoro roubar os outros, enganar, mentir. Sou hipócrita, sou falso, sou fingido. A base é a santidade te leva ao amor. João 3,14, que diz assim: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Então, quando a pessoa começa, como é isso, irmão? Como é isso? E agora, pastor Américo, me explica aí, porque eu não sei. Ah, pastor Américo, pastor, já é coisas que eu passei na minha vida. Como pastoreando a igreja, alguém chegou para mim e falou: pastor, né, vieram até aqui na minha casa, né? Aquele irmão, eu falei: qual irmão? Aquele que chegou agora para a igreja. O irmão saiu, andou quase 10 quilômetros de bicicleta para vir falar isso comigo. Aí ele falou: aquele irmão que chegou para a igreja que o senhor recebeu lá, que é diácono. Eu, sim. Cuidado com aquele irmão, pastor. Aquele irmão. Aí eu quietinho, só olhando para ele. Aí ele está falando comigo e eu não estou com cuidado com o irmão, não. Eu estou com cuidado com ele. Eu estou falando: Jesus, sangue de Jesus tem poder. Esse Satanás está aqui na minha frente. Ele está pensando, na minha mente falando, ele está pensando, está falando por quem? Aí, o senhor está entendendo, pastor? Estou, irmão, pode falar à vontade, fala, deixei ele botar o veneno dele para fora, destila o veneno que tem em você. No final ele: e aí, pastor, qual a atitude que você vai tomar? Eu falei: vamos orar. Orar, pastor? Vamos orar. Deixa, porque o pastor sou eu. A responsabilidade é entre Deus e eu sou o responsável. Eu quero que o irmão, aí para não magoar ele também, lá na minha mente eu sei quem está ali, mas para não magoar ele também, eu falei: eu sei que o irmão é um homem que ama a Deus, eu quero que você leia mais a palavra, quero que você ore, quero que você purifique a sua mente, para que você esteja em condições de me dar o suporte, porque eu preciso de gente como você do meu lado. Mas eu já dei o antídoto: leia a palavra, faça oração, peça perdão a Deus, busque a santificação, porque eu preciso de gente como você do meu lado. Ele tem zelo da igreja, mas em pecado, irmão, porque ele se assentou na cadeira de Moisés e passou a resenha da vida do outro todinha. Não precisava ter passado, porque ele não sabe de nada. Depois o irmão já tinha falado tudo comigo: pastor, eu sou uma pessoa difícil, sou um camarada difícil. E eu falei assim: sabe que o irmão é difícil? Falei na cara dele. Eu nem conhecia ele direito. Ele veio logo abrindo o coração para mim. Eu falei: porque o irmão é sem doutrina. Ô pastor, eu falei: irmão não tem doutrina. Ô pastor, eu ando na doutrina. Eu falei: por isso que o irmão é sem doutrina. O irmão vai vir, aqui só está nós dois, né? Hoje eu estou passando para você ouvir aí. Só está nós dois aqui na sala. Nós estamos aqui no momento de abrir o coração. O irmão não tem doutrina.
Então o que o irmão vai fazer? Vai passar a vir aos cultos, e o culto de doutrina lá, acho que era numa quarta-feira. Toda quarta-feira não permito que nenhum obreiro falte, o irmão vai vir. Irmão, eu abri o evangelho, onde dava a doutrina? Para o evangelho de João, mas ele e as epístolas, eu arrancava o couro de todo mundo, até o meu couro saía às vezes, e eu falava: Jesus, obrigado, porque o Espírito de Deus não usa profeticamente só para os outros, é para lá e para cá, que a espada é do gumes, e Deus trabalhou na nossa vida, e no final de um ano, aquele homem que foi acusado, foi na igreja, levantou, deu testemunho, falou das imoralidades que ele tinha vivido, e tudo por falta de doutrina. Ele falou: agora eu mudei, mas ainda tinha falhas em outros pontos. Por quê? O homem não é perfeito, mas pode se tornar reto por meio da santidade de Cristo Jesus. Não olhe para ninguém como perfeito, que ninguém é perfeito. Então, João 4, do 3 ao 15, vai nos mostrar a doutrina. João 4, versículo 3 ao 15, né? Do versículo 3 ao versículo 15. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 15, que diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é espírito do anticristo, a respeito do qual deixe ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Vamos ver aqui: aquele que confessa Jesus é o Filho, que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Ou seja, se Cristo é o Filho de Deus, permaneça nele. Como eu vou permanecer em Cristo? Por meio de quê? Da palavra. A palavra é a doutrina, a palavra é o ensino. Ah, pastor, como eu vou saber se a minha igreja está me dando a doutrina dos apóstolos? Leia a palavra. Tu não tem a Bíblia na tua mão. Isso aqui não é rapadura para tu ficar debaixo do braço só: Pai do Senhor, oh, glória a Deus, amém. Não, isso aqui é para você abrir, ler, assimilar, interpretar e praticar. É isso que nós temos que fazer. Por quê? Os acusadores estão aí pelo mundo afora. Quero louvar a Deus pela sua vida. Você que está aí nos assistindo, né? O pastor Domingos, lá de Pastor Domingo Agostinho Malaco, glória a Deus, Deus te abençoe, meu pastor, lá de Moçambique, né? Glória a Deus. Temos também aqui a nossa irmã Elizabeth Sá, a serva de Deus, professora de EBD, trabalha no grupo de oração. Temos também aqui a esposa do nosso amado querido irmão Celcinho, está aqui nos assistindo, que o Espírito Santo possa nos abençoar. Então, o que João está falando para a igreja? Enquanto esse grupo, né, eu estou na hora, que hoje eu não botei o relógio ali, está na hora ainda aí? Enquanto esse grupo separatista, né, esse grupo sectarista, que agora estava promovendo a separação entre os irmãos, buscando separar as pessoas por meio da falsa doutrina, João vem falando da verdade de maneira incisiva para falar assim: ó, permaneceis no amor. O que é permanecer no amor? Permanecer na doutrina do Cristo. Quer permanecer na doutrina do Cristo? Amai-vos uns aos outros. Segundo a tradição histórica, Policarpo, né, foi um dos discípulos de João, e ele foi alguém que amava tanto quanto João, e morreu semelhantemente quase ao seu mestre, quando ele foi martirizado. A própria história conta que João, já muito idoso, que Jesus prometeu que ele ficaria para o final, e ficou mesmo, e o Senhor deu longevidade de vida ao apóstolo, e não consta que ele morreu com alguma moléstia ruim, não. João, ele rendeu o espírito por causa da velhice mesmo. Ele ficou tão velho que tinha que, e por algum motivo, provavelmente ele morreu, dormiu e não acordou mais, ou teve um infarto fulminante durante o sono, ou partiu, nós não sabemos. Mas a Bíblia diz que, conta a história, os fatos, que ele ficou tão velhinho que para ele vir para a congregação, os obreiros tinham que ir lá e carregar João, colocar João na congregação. E mesmo com Policarpo e outros grandes discípulos e servos de Deus que serviam a João dentro do seu tempo de ministério, que já estavam ali alimentando a igreja, eles preferiam ouvir João falar. E a história conta que João, velhinho, bem idoso, bem fragilizado já por causa da velhice, a vida continuava nele. Diz que ele já não tinha mais força para falar, então ele, na hora que colocava ele no púlpito para falar e dava oportunidade a ele, no momento de ele explanar a verdade, diz que ele ficava só assim: filhinhos,
amai-vos uns aos outros. Esse mandamento vos dou, filhinho, amai-vos uns aos outros. E repetia isso direto. Então, aquilo um dia incomodou. Aí pararam e perguntaram: João, Rabino, por favor, por que o senhor sempre repete sempre as mesmas coisas? Porque ele estava com lucidez mental, ele era lúcido, ele não estava confundido com Alzheimer, não. João não morreu de Alzheimer, João não sofreu disso. Aí perguntaram a ele, mas porque ele podia falar, mas ele não tinha força mais para falar, só faltava receber a coroa da eternidade. Aí ele disse para os seus discípulos, falou assim, ó, porque este é o mandamento divino. Se o homem em Cristo conseguir amar o seu próximo como ele mesmo, ele cumpre todos os mandamentos. Irmão, que maravilha. João, que está resistindo o falso evangelho, João está resistindo os falsos profetas, João está resistindo a seita que já se levantava com força nessa época, por causa de homens que não eram comprometidos com a verdade, por causa de pessoas que não tinham comprometimento com o evangelho. João já começa a dar, nos deixa esse legado na sua epístola, e ele finda a sua vida dizendo, amai-vos uns aos outros. O amor como perdão, né? Estrutura, João arrola o critério e as características da comunhão com Deus, e mostra que aqueles que permanecem em Cristo podem nutrir confiança e certeza na presença dele. Esta obra simples, porém profunda, desenvolve o significado da comunhão com Deus. Qual o significado da comunhão com Deus? Tem gente que sobe monte, desce monte, sobe monte, desce monte, faz jejum, faz oração, ele faz muita coisa, ele se mete em tudo que dizem que vai te tornar poderoso espiritual. Aí chega em casa, ele não tem comunhão com a esposa, não tem comunhão com a mãe, não tem comunhão com os irmãos, não tem comunhão com o pai, ele não tem comunhão com ninguém, nem com o pastor da igreja dele tem comunhão, mas ele está buscando poder. Que poder você está buscando? É isso que João está combatendo. Só existe poder, sabe aonde? Facinho. Pastor Melo, o que é teu irmão? Prepara, que agora eu vou te ensinar algo poderoso. Você vai ficar perplexo de saber. Pastor, o que é isso? Sabe o que traz poder para o homem? Um antídoto fácil. Sabe o que é? Você vai obedecer. Acabou, pronto. Obedeceu. Pastor, não precisa. Eu lembro uma vez, uns anos atrás, eu ainda estava fazendo seminário. Aí vai eu, pastor, vamos lá, seminarista, vamos num culto aqui. Eu tinha saído da sede e passado para a congregação aqui mais próxima. E o jovem, né? Pastor, seminarista, vamos ali, vai ter um culto evangelístico. E ele não sabia, mas eu gostava de evangelismo. Falei, eu vou ir. Aí cheguei lá, estou lá. Não tinha tempo de jejuar, não tinha tempo de orar, não tinha tempo de fazer nada. Só trabalhando, porque tinha uma empresa, trabalhava de borracheira, era muito trabalho, eu ficava muito cansado. E ali, mas o que é que eu fazia? Eu obedecia, eu vigiava 24 horas por dia. E em contrapartida, o diabo estava me descendo o sarrafo, mas eu mesmo não sabia. Eu estava lá, vigiando, orando, buscando Deus. Eu com Deus eu estava bem, mas aquilo que o diabo estava fazendo comigo, não sabia, estou nem aí. Vou entrar em detalhes, só para você entender. Aí vai eu. Manifesta lá um demônio, irmão. Que demônio que manifestou lá? Sinceramente, deu vontade de eu sair correndo. Pastor, meu irmão, você era seminarista, o bicho manifestou do jeito que eu olhei, eu vi ele de olho aberto, eu falei, meu Deus do céu. Aí eu ainda olhei para o lado assim, respirei, aí olhei de novo, aí passei a mão no rosto assim, falei, não é possível, eu não estou vendo isso não. Aí foi ali que eu percebi que Deus tinha me dado o dom de ver, de olho aberto. Aí eu falava para o pessoal, eu sou o profeta de pé no chão, e vejo de olho aberto. Aí quando eu olhei, eu vi, irmão, aquele bicho grande. Aí eu falei, Jesus, os irmãos expulsando, e o outro expulsando, e nada de sair. Aí o último cansou, o irmão está liberto. Aí deixou o jovem lá, e o demônio continuou nele, eu olhei, fiquei olhando. Aí eu falei, e o demônio foi malandro, ficou quietinho, joga assim. Mas tu olhava, tu via que ele estava endemoniado, que o demônio botou ele num pêndulo assim, que ele ficava assim, parecia que ele estava preso a alguma coisa, balançando duro. Aí eu olhei para o jovem líder da mocidade e falei,
Não está liberto não, jovem. Eu estou vendo, mas foi o presbítero que falou. Eu falei, pode ser presbítero, pode ser o que for, não está liberto não. Aí eu cheguei, bati no nome do presbítero, falei, presbítero, vai lá e expulsa aquele demônio lá. Tem demônio lá não, meu irmão. Acabei de expulsar ele. Eu falei, tem demônio lá sim. Aí tinha outro presbítero lá, que os dois estavam expulsando, ele me olhou. Quando ele chegou perto do jovem, o jovem bradou com a voz, irmão. Não sei de onde saiu aquela voz ali, sabe como é que é? Falou de um jeito que eu falei assim, Jesus Cristo, eu me arrepiei todo. E o meu pezinho fez assim dentro do sapato. E teve uns jovens, uns adolescentes que correram mesmo. Saíram correndo, porque aquilo eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, que troço é esse, rapaz? Aí eu fiquei, e o jovem que estava manifestado era o jovem da casa, era membro da família da casa. Aí eu fiquei assim, falei, Jesus, foi a primeira vez que aconteceu aquilo na minha vida. Aí o demônio falou com a voz grandona, o presbítero foi expulsar. Aí o demônio levantou o dedo e falou, ó, só saio com aquele lá. Aí da onde eu estava mesmo, eu levantei a mão assim, apontei para ele, ó, em nome de Jesus. Se é comigo, sai em nome de Jesus, irmão. O demônio deu um pulo para trás, assim o jovem gritou, meu Deus, me ajuda, presbítero, me ajuda. Aí abraçou, aí eu fechei meu olho, fiquei de cabeça baixa assim. Aí me pergunto, foi jejum? Foi oração? Foi? Não, irmão, eu estava só trabalhando, mas sabe o que era? Eu vigiava na prática do evangelho, vigiava, entendeu? Então eu tinha uma vigilância tremenda quanto àquilo. Então Deus manifestou, mas isso serviu para mostrar que o pastor Américo é o creme do bolo? Não, mostrou que eu sou pecador mesmo. Quanto mais tu peca e mais tu vigia, mais Deus se aproxima de você, para que você não existe ninguém preferencial para Deus. Às vezes Deus faz as coisas para dar lição. Comunhão com Deus, andar na luz. João está pedindo para a igreja estar andando na luz. Comunhão em amor. Quando você tem comunhão com Deus, você ama. Quando você ama, você vive com as pessoas, ainda que elas não te agradem, mas você é obrigado a amá-las do jeito que elas são. Comunhão com Deus em vida, ou seja, você tem que ter comunhão com o Senhor. Capítulo 5, do 1 ao 12, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então, se você ama a Deus, diz, já não suporto esses irmãos aqui, então tu não é nascido de Deus não. Por exemplo, pode vir um camarada aqui, qualquer tipo de outra religião, pode vir dos mormons, testemunhos de Jeová, do espírita kardecista, da Umbanda, da Quimbanda, pode vir qualquer pessoa aqui, irmão, como tratamento geral, irmão. Agora o irmão verdadeiro é aquele que comunga, que come o pão comigo, que bebe do vinho, esse é o irmão verdadeiro. Mas porque o espírita, o Umbanda, Quimbanda, não, ele segue a coisa dele, eu respeito, tenho carinho por ele. Se eu não tiver respeito e carinho por ele, como que eu vou ganhar ele para Jesus? Como que eu vou poder dar o testemunho do Cristo para ele? Não, meu irmão. Mas fulano é pai de santo. Eu falei, coitado, ele é o menor de todos. Não, mas porque ele é o ogã do terreiro e o creme do inferno está sobre a cabeça dele, ou seja, o creme do Deus está sobre a cabeça dele. Lá os Exu estão com ele é o mais fraco. Ou tu acha que quando eu falo em língua, quando Deus está me usando em revelação, é que eu sou poderoso? Não, é porque eu sou fraco mesmo. A própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo ensina, que muitas das vezes Deus dá dons à pessoa porque ele é fraco, para fortalecer ele. É fraco, então eu sou fraco, por isso Deus faz isso comigo. E na minha fraqueza, Paulo diz, eu tenho força, porque a força vem de Deus. Então não há mérito para o pastor Américo, não há mérito para mim. Não, porque o bispo das couve que faz seda, ele é o todo-poder, fraco. O pastor fulano de tal que bota a mão e é fraco. Quem é forte? Jesus Cristo, o único forte. Todos nós temos fraqueza e ele sabe, por isso que ele não nos cobra a perfeição, mas nos cobra retidão, palavra, anda na palavra. O amor como padrão, o Evangelho de João o Evangelho de João e sua primeira epístola revelam a forte ênfase de João na importância do amor na vida cristã. Se não tiver, não tem vida cristã, porque quem amou primeiro? Foi Deus que nos amou primeiro.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer aonde? Na ignorância, na estupidez, na falta de fé, na falta de amor. Aí diz assim, ó, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Então, mostra o verdadeiro amor. João é claramente intencionado a apresentar o amor de Deus, ou seja, ele aponta o que cada cristão deve fazer a partir do amor que vem do Senhor Jesus. Então, como eu vou revelar que Deus está comigo? Amando. A pessoa hoje, esse evangelho de R$1,99 que está aí, perdão que eu vou falar, se você discordar de mim, perdoe. Esse evangelho de R$1,99 aí, ensina que o amor de Deus, eu lembro que o missionário falou para mim assim, pastor Américo, as igrejas norte-americanas estão com essa lepra do pecado. Eu falei, porque lá o pastor só é reconhecido que ele é de Deus e é próspero se ele tiver uma igreja grande, muito dinheiro, carrão, casão bonito. Aí as pessoas olham para esse tipo de coisa e falam, não, esse pastor é abençoado, esse pastor é de Deus. É só lá? Não, no Brasil é a mesma coisa. Por falta do discernimento espiritual, as pessoas não sabem separar o que é humano e o que é divino, o que é carnal e o que é espiritual. O que é espiritual? Quem te ensina a verdade, quem se esmera por te levar ao Cristo, quem se esmera para fazer você entender o que é o Evangelho. Evangelho não foi feito para você ficar inimigo da sua sogra, do seu sogro, do seu filho, da sua mãe, do teu pai, não. Evangelho foi nos dado para que tenhamos comunhão um com os outros e amemos uns aos outros, mesmo dentro das nossas diferenças. Temos que nos suportar em amor. Quem não suporta em amor não ama. Então temos que nos suportar. Ou tu acha que o pastor Américo é o santinho? Entendeu? Não é. Então João escreve combatendo as heresias sobre Cristo, docetismo. Cristo não teve corpo físico, apenas apareceu como humano. Mentira, porque Jesus é gerado no ventre de Maria e nasce para ser o nosso Salvador. O serentismo, o serentismo. O Espírito de Deus desceu sobre Jesus de Nazaré no seu batismo e se retirou na crucificação. Quando chega lá para ir para a cruz, quando eles pegam Jesus para a casa do sacerdote, o Espírito de Deus sai e deixa Jesus lá. Que Deus covarde é esse? Não. Deus estava em Cristo, sentiu a dor da chicotada, ele experimentou da dor, ele experimentou da sede, ele experimentou das pancadas no rosto, assim como o homem Jesus experimentou, porque Deus estava em Cristo, sentindo todas as dores, tudo ele estava sentindo. Então, vamos aí ter cuidado com certo tipo de doutrina que o mundo anda aí, dizendo que é de Cristo. O gnosticismo, Cristo é a mais sublime das criaturas e revela o conhecimento do divino, mas não era Deus encarnado. João vai escrever o seu evangelho que no princípio era o verbo ali fala Deus em palavra, e esse Deus se faz carne e habita entre nós. Ele é Deus Todo-Poderoso. 1 João capítulo 5, do 1 ao 5. Vamos ver aqui, sobre o pecado, a impecabilidade. Esse grupo que se afastou da igreja, eles davam a doutrina dizendo que quem está em Cristo não peca mais. É verdade ou é mentira isso, irmão? É verdade? É verdade ou é mentira? Não, quem está em Cristo não peca mais. Não peca no sentido do pecado por prática de prazer, mas tu pode pecar porque você caiu no engodo, isca, o pecado te seduz e você cai. E aí, você estava em Cristo ou não? Lógico que estava. Houve o que? Falta de comunhão com Deus na palavra. A falta de comunhão com Deus na palavra enfraquece o teu homem interior. O homem interior enfraquecido, o homem exterior, que é o homem que está em contato com o mundo, com o pecado. Se você não vem à igreja, não vem à escola bíblica, se você não faz o jejum, se você não participa do grupo de oração, você não sai com os irmãos para comungar, para falar de Deus, para estar com o Senhor, você não tem comunhão com a sua família, você está fraco. Então a fraqueza espiritual traz a tibieza em todas as áreas da sua vida. Fraqueza moral, fraqueza sentimental, fraqueza
de necessidades fisiológicas, e o diabo sabe disso. Então ele vê naquilo que tu é mais fraco e coloca lá na tua frente, te oferece o prato de lentilha e diz: me dá o teu direito de primogênito. E muita gente cai no prato de lentilha. Então não tem como. Os cristãos não podem pecar mais, poderiam mais pecar. O relacionamento com Deus impossibilita o não pecar. Aqui é uma meia verdade, e uma meia verdade, metade é verdade. Por que meia? Porque o resto é mentira. O cristão peca hoje, peca no sentido de pecador original? Não, você pega porque você é seduzido. Agora, se você está pecando porque ainda a força do pecado original está em você, você não nasceu de Deus. Mas se nasceu de Deus, você pode até pecar. Mas há o quê? O arrependimento, há o vazio. Você fala: Senhor, me ajuda, me dê condições. Aí Deus vai te dar o quê? Condições de você se livrar daquilo, e você vai perceber que falta comunhão com Deus, falta aproximação do Espírito para que Ele te ajude. A acusação, o grupo sectarista que se afastou, acusava os remanescentes de pecadores, uma vez que consideravam que não poderiam mais pecar. Quer dizer, aceitou Jesus, se tornou um semideus. Tem muita gente assim. Eu fico triste quando eu vejo certos pastores. Por que isso acontece? Porque os pastores ensinam isso de púlpito. Ó, irmão, Deus me... Olha só, que covardia que você faz com o rebanho. Eu caí muito nisso, mas depois o conhecimento veio para mim. Quando eu ouço as pessoas falarem isso, eu olho assim: falta doutrina. E se for soberbo, eu falo: imbecil. Não gosta de doutrina, imbecil. Tem gente que fala: ó, irmão, não toca aqui no ungido de Deus, porque Deus disse que me chamou desde o ventre. Eu cansei de ouvir isso na igreja. Aí, na cabeça do neófito, o neófito olha para mim, né, que estou dando isso é pecado, irmão, fazer isso, falta de doutrina. Eu lá, muitas das vezes, olhei para esse tipo de gente e falei: pô, Senhor, graças a Deus, eu vi o cara quase que como semideus. Tu escolheu esse homem, pastor fulano, para estar aqui. Oh, Senhor, ah, meu Deus, irmão, pecado me levava à idolatria sem eu perceber. Quando eu peguei conhecimento da palavra, eu falei: Senhor, eu vou pregar a tua palavra e vou ter que ouvir. Tu queira ou não, se tu ver essa live, tu vai ouvir isso, hipócrita. Ah, Deus me escolheu desde o ventre. Aí você vai lá, sabe onde ele se respalda? Lá no profeta Jeremias. Eles vão nos profetas do passado, que Deus diz: eu te escolhi desde o ventre, antes de tu nascer, profeta Jeremias, Ezequiel, Elias, eu te escolhi. Verdade isso? Verdade. Mas é tão verdade para Elias, Ezequiel, Jeremias, para Moisés, para Adão, para os filhos de Adão, para qualquer ser humano da face da terra, como para mim, como para você, como para qualquer um. Que aí quando tu vai lá em Apocalipse, ó, Bíblia, Apocalipse diz assim: eis que ele que é Jesus, é o Cordeiro escolhido antes da fundação do cosmos, para este propósito. Sabe o que é isso? Toda a humanidade, antes mesmo do corpo de Adão ser formado, você já era escolhido antes de nascer no ventre de sua mãe. E quando estava no ventre de sua mãe, mais escolhido tu é. Deus está querendo dizer assim: ó, eu, por minha onisciência, eu já havia preparado o plano, projeto de salvação para todos os homens filhos de Adão que nasceriam pós-pecado e antes do pecado. Todos eles foram alcançados pela mesma graça que eu preparei. Sabe o que quer dizer isso? Não há mérito no homem, não há mérito no poder da humanidade. O mérito é dele, a honra é dele. Por isso Paulo diz assim: por ele, por meio dele e para ele seja dada a honra, a glória e todo louvor a ele. Não existe pessoas especiais. Todos nós somos nivelados em Cristo Jesus. Para com esse falso evangelho, esse falso discurso: não, irmão, porque eu fui escolhido desde o ventre de minha mãe. Falta conhecimento, falta entendimento, falta comunhão com Deus, porque todos os homens nascidos de Adão, antes mesmo de Deus formar, olha só como é profundo, antes de Deus formar o corpo de Adão,
toda a humanidade que estava em Adão, tá? Foi escolhida e predestinada antes da formação e antes de ele estar fecundado no ventre de sua mãe. Todos nós fomos escolhidos por Deus. Não existe mérito, não existe. Aí fica esses camaradas subindo em púlpito para querer trazer uma hegemonia religiosa, não, porque Deus me escolheu. Mentira, escolheu todos nós. Agora, a força de você permanecer do evangelho, essa honra é tua, ninguém tira. Você está aí como bispo, está aí como pastor, o diabo está batendo de pau de quina, está batendo de arame farpado, está batendo com embigo de boi, está dando tiro de canhão, está jogando bomba, você está lá, ó, firme, suportáveis. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Essa resistência, Deus dá honra ao homem. Que ele só resistir ao diabo, o diabo está batendo, resiste. Estou firme na fé, rapaz, pode bater. Eu não comi nem coxo de palha, não. Estou comendo trigo escondido no reino dos céus. Ah, Senhor, Deus abre, pastor, abre a Bíblia assim, ó. Aí começa a jorrar do trono de Deus o maná espiritual, o trigo mais fino que ele tem escondido para dar àqueles que o amam. Aí você, ó, abre a boquinha e vai, papai, joga, papai. Mostra que não existe hegemonia no homem, mas existe o Espírito de Deus, entendimento e amor. Se não tiver, não nasceu de Deus. Heresias destruidora. Esse grupo acusava. Separatismo, comunhão com Deus não implica comunhão comunitária. A divisão e o abandono por parte dos sectaristas revelou a atitude da independência da comunhão cristã. Ou seja, as pessoas se separam. Qual a atitude que eu tenho que ter, que sou cristão? Ah, tu está abandonando? Lembro uma vez que o rapaz chegou para mim e falou, eu preciso de ser empregado, fiz um curso no Senai. Falei, cara, para pagar salário não tenho condição, mas se você quiser vir para cá, quando eu estiver fazendo o serviço, você me ajudar, e depois tu pode entrar e sair a hora que tu quiser, almoçar, voltar, parte da manhã, parte da tarde. Não, tudo bem, eu vou ir. Aí ele me olhou, ele percebeu a luz em mim, no meu falar, na maneira de eu vestir, na maneira de eu me comportar. Só quero dizer uma coisa, eu sou da Umbanda. Aí eu falei para ele, o que tenho eu a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso não. Você vai vir para cá trabalhar vestido com roupa de santo, apesar de ele estava todo amarrado, né, com aqueles bratuá, aquelas coisas que ele amarrava, as correntes. Aí ele falou, não, eu sou Gandhi Terreira. Eu falei, não tem problema não, vem assim mesmo. Sabe por causa de que eu fiz? E eu era seminarista nessa época. Eu tenho convicção da santificação que essa palavra promove. Eu falei, pode vir. Sabe o que ele é hoje? Casado com uma missionária, tem uma filha linda, e até hoje ele é grato a mim, fala, rapaz, se eu não te conhecesse, eu não conheceria Jesus nunca. Tu teve sabedoria. Ele ficava do meu lado, eu trabalhando, ensinando ele, cantando louvor. E ele, pô, para de cantar essa nojeira aí, rapaz. Pô, canta uma música do Tim Maia. Eu, não, rapaz, música do Tim Maia não é pecado não, mas o louvorzinho é bom. A música do Tim Maia dele não me irritava, mas o meu louvor irritava ele. Aí eu falava para ele, eu gosto dessa música aí, toca aí. Ele tocava ali, eu ficava ouvindo ele tocar e cantava junto com ele. Aí tu tá cantando a música do Tim Maia? Eu falei, qual é o problema? Cantar é pecado? Aí eu falava para ele, não é pecado eu cantar uma música, não é. Aí ele gostava de cantar música, né? E tocava bem, e até hoje ele toca. Mas é pecado, mas quando eu cantava o louvor a Deus, ele, não, você tá incomodando? Eu falei, então é que eu cantava mais. Aí eu lembro que eu cantava um louvor que dizia assim, bem de manhãzinha, no Monte Carmelo, Elias subiu, foi pedir ao bom Deus para dar confirmação do poder que ele deu. Também como Elias subiram profetas de um Deus que surgiu, que tinha Baal por nome, foi feito por homem, nem mesmo ele viu. Aí eu cantava esse louvor que conta a história do profeta Elias, sempre cantava esse louvor. Um dia eu estava orando na loja, aí Deus falou para mim, chegou a hora. Eu falei assim, eu fiquei ouvindo aquilo, ele falou, agora tu vai calar tua boca, não vai falar nada mais de mim para ele, nem vai cantar louvor, você vai permanecer em silêncio, só ensinando ele, conversando normalmente. Aí eu comecei, ele chegou um dia, eu trabalhei o dia todo com ele, não cantei um louvor, nem um glória dele. Aí no segundo dia, no terceiro dia, primeira semana,
não cantava mais um louvor na loja. A loja era minha, eu podia cantar a hora que eu quiser. Aí na segunda semana, ele chegou meio irritado assim, meio nervoso, andando para lá e para cá, toda hora ele vinha perto de mim. Aí, lembro como fosse hoje, ele bateu em mim assim, o que foi, rapaz? Estou sentindo alguma coisa diferente de você. O que tem diferente, Mandenildo? Para acabar, para você ver como que o amor cobre multidão de pecados, você consegue vencer o pecado pelo amor. Ele tocou no meu ombro assim, eu estava sentado, botando gás numa geladeira, que eu tinha uma oficina de técnico de refrigeração, ele bateu, eu estou sentindo alguma coisa diferente de você está estranho, isso está me fazendo mal, eu estou me sentindo mal, eu fiz alguma coisa para você? Aí eu falei assim, não é nada para mim não esquenta a cabeça não. Fala, pega o alicate de pressão lá para mim. Ele pegou, pega a chave de estria lá para mim, pega de catraca, ele está me ajudando, estou trabalhando. Aí ele sentou, ficou com a mão no queixo assim, me olhando. Aí, rapaz, você tá, agora quem tá, eu que encabulei, né? Aí você tá estranho, o que está acontecendo contigo? Aí, cara, já falei até com o Roberto ali, que era o outro rapaz também, que trabalhava com a gente. Pô, tu tá estranho. Eu falei, tô estranho não. Aí, pô, eu falei, quem tá estranho é você, o que tá vendo? Pô, cara, sabe, canta aquele louvor, irmão, foi assim mesmo, canta aquele louvor que tu canta aí. Eu, qual? Na hora eu esqueci, qual ele? Aquele louvor que tu canta sempre aí, eu tô uma semana querendo ouvir aquilo assim, eu durmo, aquilo tá na minha cabeça, canta aquele louvor de novo. Aí eu fui, qual? Eu não sabia, qual é? Aí aquele, porque não, esse não, eu, tanto ouvimos falar, não, ele, Deus enviou, não, esse não, rapaz, aquele do fogo, eu falei, fogo, bem de manhãzinha, irmão, quando eu comecei a cantar esse louvor, ele, canta, e ficou meditando, aí acabei de cantar, ele foi lá na rua, voltou, me chamou, vem cá, chamou meu irmão mais velho, vem cá, deixa eu falar um negócio hoje. Como que eu faço para aceitar esse Jesus que aceitou Jesus dentro da loja? Ele falou assim, como que eu faço para aceitar esse Jesus de vocês, que eu tô sentindo um negócio dentro de mim, que eu não aguento mais, eu já estou até lendo a Bíblia que tinha lá em casa, como que eu faço para aceitar esse Jesus? Aí nós oramos por ele, pedimos a Deus para aquela oração de principiante, escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Aí ele falou, posso escolher a igreja para mim? Eu, qual? Tem uma presbiteriana. Eu falei, vai para a presbiteriana. Foi para a presbiteriana, hoje ele é casado, tem sua família, tem Cristo no coração por causa do amor. E se eu falar, não, é macumbeiro, eu não quero ele aqui não, da Umbanda, sai fora, sangue de Jesus tem poder. Não, vem, sabe por causa de quê? Eu sirvo um Deus que me garante a vitória. Isso aqui é a palavra de vida eterna. O resto é conversa da carochinha. Então estamos firmes com Cristo. Conclusão: João mostrou que o verdadeiro conhecimento de Deus e a comunhão com o Senhor são evidenciados pela santidade de vida, pelo amor fraternal e pela fé em Jesus Cristo e em Deus. Então, só o amor e a comunhão com o próximo e a prática do Evangelho e a resistência às falsas doutrinas prova que você tem comunhão com Deus por meio do amor ao próximo. Ama a Deus, ama o próximo e vivo na doutrina. Se eu não amo a Deus, não amo o próximo, não vivo na doutrina. Que o Espírito Santo fale em seu coração. Que o Senhor engrandeça o seu coração com a sua palavra. Que a epístola de 1 João sirva para você entender que a comunhão tem que ser com Deus por meio da santificação promovida pela palavra. Esta santificação nos leva a andar em santificação. O que é o andar em santificação? Amando um ao outro, respeitando as pessoas, tratando com honestidade e servindo a Deus por meio desse tempo em que nós estamos vivendo aqui na terra, para amontoar brasas sobre a nossa cabeça e preparar lá no cofre do reino dos céus um lugar para cada um de nós e preparar a nossa chegada lá com a vida que estamos vivendo aqui. Então viva da melhor maneira. Escola Bíblica Dominical, Ministério Guiando o Rebanho. Na próxima semana, segunda epístola de João, que é bem menor. Provavelmente vamos estudar a primeira, a segunda e a terceira, né? A segunda e a terceira de João, quase que junto, né? Mas aqui está separado, para melhor entendimento. Um abraço, Deus te abençoe, até logo mais no nosso culto de celebração, e teremos a Santa Ceia hoje,
Você que está aí, não falte a Santa Ceia. Um abraço.